Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Cumprimento a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos juntos para falarmos do amor de Deus, da graça divina do Senhor Jesus Cristo, né? Esses últimos dias aí tem me preocupado tanto, viu? Tem me preocupado mesmo. O Evangelho de Cristo está cada dia mais longe, mais longe mesmo, daqueles que o Senhor mandou nós pregarmos, né? A sua palavra verdadeira, justa e fiel. Hoje o Senhor me fez meditar aqui, nessa leitura de qual vou passar aos irmãos. Antes aí, quero dar a paz do Senhor para todos os ouvintes, a todos os irmãos aí que estão sintonizadinhos aí, tá? Que Deus os abençoe, que Deus derrame sua bênção, sua graça e sua divina misericórdia por cada um, em nome de Jesus, tá bom? Eu sou o evangelista Moisés, pela graça divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antemão, eu quero dizer que não sou dono da verdade, não sou perfeito, não sou verdadeiramente profeta, nem homem de Deus, nada disso. Sou apenas um servo do Senhor, procurando agradar ao Senhor, cumprindo aquilo que Ele mandou fazer, anunciar o Evangelho a toda criatura, né? Ninguém é santo nem perfeito. O perfeito é que verdadeiramente vive em nós, nos capacitando para falar do amor dele, conforme ele nos orienta em nossos corações. Amém? Deus que abençoe a cada um. Espero que o Senhor aí te encontre cada vez mais saudável, cada vez mais feliz e cada vez mais que o seu coração esteja voltado aí para as coisas divinas do Senhor Jesus Cristo, do qual nos dá alívio, né? Que nos ajuda, nos orienta e nos dá a perfeição e o direito de um dia, como ele mesmo disse, de morarmos no céu com ele. Amém? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Antes aí, dou a paz do Senhor para todos, tá? Nossos amados irmãos, não vou citar nome aqui porque eu posso esquecer de alguns, mas para todos que me conhecem, para todos que conviveram comigo, Minas Gerais, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, né? Belo Horizonte, né? Graças a Deus. Também lá em Maceió também tem muita gente lá também, com o meu tio Gessé, né? Lá em Maceió, Deus que abençoe aí. Ah, povo aí de Joaquim Gomes, né? Deus que abençoe. Também aqui em São Paulo, né? Francisco Morato e assim por diante, tá? E todos os amados aí que me conhecem, que têm aí acompanhado aí nas redes sociais a este humilde servo do Senhor, tá bom? Deus que abençoe e que derrame bênção, paz, alegria, prosperidade, saúde, união e muita abundância de felicidade, tá bom? Que é o que nós estamos precisando nesses dias maus, porque os dias maus já estão aí, né? Mas aqueles que estão em Cristo Jesus verdadeiramente alcançarão vitória, tá bom? Então quero ler com os amados aqui, entrarmos aqui não vou dizer para vocês que eu vou passar aqui o meu entendimento, não vou. Vou passar aquilo que o Senhor colocar em meu coração. As palavras posso eu citá-las, mas quem vai dirigir é o Pai, o Filho e o Espírito Santo da verdade, tá bom? Em nome de Jesus, é para isso que o Senhor nos chamou, para sermos mediadores, para sermos condutores de paz, de palavras de vida, conforto, alegria e também de vida eterna com Deus. Amém? Graças a Deus. Então vamos ler com os amados aqui, foi onde o Senhor aqui me chamou para termos maior atenção, em Mateus capítulo 11 e no versículo 27 em diante. Amém? Mateus 11,
versículo 27, que diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. É aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Graças a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Graças a Deus. E o 30, que finaliza dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus. Que linda palavra, não é mesmo? Uma palavra vinda do trono de Deus, saiu da boca do nosso Mestre. E aqui está revelada para nós podermos adquiri-la, colocar no coração e viver através delas. Amém? Porque todo poder, quando se fala todo, significa que não tem mais ninguém acima dele, a não ser o Pai, somente. Como ele mesmo disse, o Pai e ele é um só. O que o Filho determinar, o Pai concorda. E que o Pai determinar, o Filho também concorda. Então, olha bem, a afirmativa de Cristo é essa, que todas as coisas me foram entregues, todas. A sua luta, sua dor, sua imperfeição, sua fraqueza, né? Deus não gosta de ver as nossas imperfeições e que nós não reconhecemos. Ele nos alerta, ele nos orienta, como ele mesmo disse antes de subir ao céu aos discípulos, e essa palavra não foi só para os discípulos, mas para todos aqueles que crê nele, que ele enviaria o Consolador, e que seria testemunha dele, quer dizer, Cristo, dentro de cada um de nós, e que nos orientaria todo o tempo e nos bateria o coração quando nós falhássemos em alguma coisa. Amém? Por isso ele está dizendo que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Por que foi entregue? Porque ele conquistou na dura cruz. Ele conquistou entregando a vida dele, verdadeiramente se fez maldito, sendo inocente por amor a você, por amor a mim, por amor de nós. Amém? Por isso, ele se fez maldito. Ele perdoou, carregou sobre si todas as nossas imperfeições, todas as nossas fraquezas, toda a nossa doença, todas as nossas maldições, estava tudo sobre ele. Naquela cruz do Calvário, ele não apagou, ele pagou o preço para que hoje você pudesse sorrir, você pudesse amar, você pudesse trabalhar, você pudesse ter saúde, em que nós pudéssemos hoje ter o privilégio de contemplar o céu, o mar, as estrelas, o sol, o calor, o frio, ao amor de uma mulher, o amor de um filho, o amor de parente, o amor de amigos. Foi ele. Tudo veio dele. Está entendendo o mistério? Pois é, companheiro, minha companheira, meu amigo, minha irmã. Se você hoje sorrir, se você hoje pôde, né, viver até hoje, tendo emoções, tendo alegria, tristezas, tudo isso foi, foi proporcionado por ele. Foi ele que foi ele que nos apresentou, ele que como é que eu posso dizer, nos presenteou, isso, a palavra certa é essa, nos presenteou com essa glória, com essa honra de podermos termos filhos, mulher ter marido, filhos, poder contemplar o dia a dia,
o nascer de um novo dia, tudo veio proporcionalmente dele, porque foi para ele que foi entregue todas as coisas. E a ele prestaremos conta. Por isso, nós devemos estar verdadeiramente direcionado e agradecido todo o tempo a ele, porque tudo vem de Cristo Jesus. Ok? Pois é, está afirmado aqui em sua palavra. Vou repetir, versículo 27 de Mateus 11. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E o Filho e o Pai, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele se revela para nós, desde que nós nos colocamos à sua disposição. Desde a hora que nós falamos, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser teu vaso, eu quero ser teu servo, eu quero servir-te a ti, limpa-me, purifica-me, desde a hora em que você se coloca à mercê da vontade dele, ele se revela a nós, porque ele faz de tudo para que você não vá para o inferno, para que eu não vá para o inferno, porque para isso foi que ele morreu na cruz, para que você, para que eu tivéssemos vida e vida com abundância. Que vida de abundância é essa? Que nós não perecemos na morte eterna, porque a carne vai ao pó, mas o espírito permanece vivo. Por quê? Porque tem que regressar a Deus e pagar tudo o que foi plantado na carne. Captou? Pois é isso aí. Tudo que nós fazemos fica gravado na memória de Deus. E no último dia, o Espírito que está em nós, que nos faz ver, falar, que nos faz andar, que faz o nosso corpo se colocar de pé, e ao ser retirado deste corpo, o corpo vira apenas barro, um boneco sem vida, porque morreu, fica duro, desde o sangue já coagula, já fica tudo paralisado, porque o espírito de vida se retirou. E volta para quem? Volta para aquele que o criou, que foi Deus. Deus é que é o autor da vida, e todos prestarão conta diante do autor da vida. E é por isso que precisamos servi-lo, tá? Não é ser crente, não é ser religioso, não é ficar, não. Dão letra, dão nomes, religiões, dão nomes para servir, dão nomes para ser crente, dão nomes para... Não, mas não é só isso. O diabo também é crente, ou se é, e muito mais do que muitos que estão por aí. Tá entendendo? Porque ele só obedece a Deus. Quando Deus mandou ele tocar lá em Jó, ele tocou. Mas quando Deus falou assim, não tire a vida dele, acabou com Jó. Tá lendo? Leu lá em Jó? Você viu lá em Jó? Pois é. Todos conhecem essa história. Todos conhecem essa história. Mas nem todos temem o poder que Deus tem sobre ti, sobre mim, sobre nós. A verdade é essa. Tá entendendo? Pois o Evangelho não é brinquedo, não é fantasia, não é show. Não é show. De maneira nenhuma. Evangelho é seriedade, Evangelho é vida, Evangelho não é ditadura também não. O crente pode sorrir, pode brincar, pode, não pode é pecar, tá entendendo? Não pode é pecar, não pode cair no mundo, sapatear, sambar, beber, farrar, não, por quê? Esse já é a alegria da carne, e o nosso espírito não precisa disso. O espírito, se ele está em Deus, ele já é constantemente satisfeito, saciado, porque Deus os alimenta, a nossa alma, o nosso espírito. Nós temos lutas, Jesus disse claramente em algumas das suas passagens, de que neste mundo, como Pedro perguntou, acho que já preguei muitas vezes, e o Senhor me passa de novo essa mensagem para repeti-la, vou repetir. Pedro perguntou para Cristo, Senhor, que proveito nós temos nessa terra? O que nós ganhamos neste mundo?
Jesus citou bem claro para Pedro e deixou bem escrito de que neste mundo, Pedro, só tereis dor e aflição. Captou? Aí tem muitos aí pregando o evangelho aí de fantasia, felicidade, prosperidade, troca de dinheiro. Você faz pacto disso, pacto daquilo que Deus te dá. Bom, Jesus também orientou. Aonde está o teu coração, ali também está o quê? Tua parte, teu tesouro. Se você quer ter riqueza, fama aqui na terra, Deus não impede, não. Pode pedir, pode ser feliz aqui, filho. Pode. Você pode até virar aí um Silvio Santos, né, da vida. Você pode virar aí vamos dizer, um milionário, vamos supor, um bilionário, um super... Pode. Deus não é contra a riqueza, não. Deus é contra as pessoas que têm o coração preso na riqueza. Tá entendendo? Porque tem tanto pobre aí que é tão rico de orgulho, porque tem um carro velho, melhor que o dos outros, ou casa e assim por diante. Só que Jesus deixou bem claro, dizendo que lá no reino do céu não é bebida, não é comida, não é prazer nenhum carnal, que o reino de Deus é espiritual. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Tá entendendo? E não é na fantasia, não é no engano, não, tá? Vamos ler um pouquinho para frente que nós vamos entender isso, ok? Ok, que o Senhor está me transmitindo, eu estou passando, tá? Para que você entenda uma coisa: ninguém é dono de ninguém, nem de nada nessa terra. Tudo que temos é emprestado. Tudo é emprestado. Até a nossa própria vida é emprestado. Você se acha grande? Você se acha que tem, sei lá, um monte de coisa que você valoriza, né? Não vou dizer aqui ouro, prata, não. O que você põe, às vezes você tem coisa tão pequena. Aí você tem um radinho de pilha, mas você tem um apego naquele radinho de pilha que, nossa, se alguém tocar, nossa! E sendo que a própria vida sua e minha não nos pertence. Assim que Deus quiser, Ele toma. E ninguém pode fazer nada, nem por mim, nem por você, se Ele decidir tomar a nossa vida. Captou a importância? Não é ser cristão, ser crente, não é ser religioso. Não, filho. É ser servo. É ser como Lázaro era com Cristo, amigo dele. Nós temos que procurar Jesus como nosso amigo absoluto, íntimo, ter intimidade com Ele, conversar com Ele todo o tempo, conversar com Ele no trabalho, em casa, na rua, você até falar sozinho. Eu às vezes me pego falando sozinho, que às vezes eu até falo, nossa, mas estou ficando louco. Não estou não, tem alguém ali escutando, amém? É isso, o Senhor quer de nós. Não é religiosidade, não. Lembra-se que os religiosos expulsaram Jesus da igreja. Lembra? Pois é, no primeiro sermão que ele fez dentro da casa do Pai, a igreja, ele foi expulso, porque pregou a verdade. E está acontecendo isso em vários lugares, como a doutrina do Senhor Jesus não está sendo mais respeitada. Hoje, as coisas, o povo quer fazer o coração de Deus se alegrar só em louvor, cântico que os homens fazem música, louvores para ficar ricos e não para agradecer a Deus pela vida. Muitos louvores, muitos cânticos com letras maravilhosas, mas que enganam, como Jesus mesmo disse. Muitos vão dizer, Jesus está aqui, Jesus está ali, olha lá Jesus, e ele vai dizer que não estava ali. Cuidado, porque o Senhor trabalha na simplicidade. Jesus não gosta de ser mídia. Jesus não veio para ser ator e nem estabelecer show. Ele veio na simplicidade. Muitas vezes a pessoa lê a Bíblia, lê e não nota
de que o Senhor nunca bailou, nunca dançou na rua, numa festa de casamento que ele foi, que foi o primeiro sinal dele. E não mostra, não fala na Bíblia que ele abraçou alguém para dançar, para pular, para eles. Não, o que ele fez foi verdadeiramente iniciar o seu ministério. Foi transformando o quê? A água em vinho. Nesta transformação, o que, que ele quis transmitir? Que verdadeiramente ele é o vinho da alegria. Quer beber algo para ficar feliz e alegre? Beba a água da vida, que é Cristo Jesus, que se transforme seu sangue, seu vinho dentro da nossa mente, nosso coração e transborda de alegria. Está entendendo o mistério? Pois é, meu amigo, se transforme no vinho de Cristo, se transforme no vinho da alegria em Cristo. É isso que ele pede de nós. Amém? É verdade. Vamos. Eu vou continuar lendo aqui. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? E não, muitos não querem esse jugo, não. Tem muitos aí que acham que o jugo de Cristo não precisa nada disso, é conversa. É que nem muitos falam aí que os antigos, os crentes evangélicos antigos aí estão, hoje estão na moda nova, estamos no século XXI, estamos chegando aí no final do mundo, as coisas se modernizam. Jesus disse que nunca mudou. O próprio Pai também disse que ele é o mesmo, nunca mudou. Não, ele diz sempre, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Significa que ele nunca muda, ele é desde o princípio, como está escrito lá em Apocalipse, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e que nele não existe nem sombra de mudança. Mas muitos querem mudar o Evangelho, querem que o Evangelho ele venha a ser de agrado ao seu entendimento. Não querem entender o Evangelho, quer que o Evangelho entenda eles. E isso, naquele dia, está em Mateus 7 lá, dizendo que muitos vão chegar diante dele. Vamos ler? Vamos ler. Vamos ler, né? Não custa nada a gente ler verdadeiramente Mateus 7, né? Mateus 7, né? Mateus 7. Então, está escrito lá em Mateus 7. Está dizendo que muitos, aqui em Mateus 7, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo, Mateus 7, aqui, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. O que é que o Senhor quer dizer aqui? Ele já disse que o fardo dele que o jugo dele é leve. É o fardo, o jugo leve e suave. O que é o jugo? Obediência ao que ele pede. Obediência a Deus, como ele disse, eu não sou do mundo, vós também não pode ser. Então ele pediu a nós que nós não ame as coisas desta terra, nem imitá-las, o Senhor admite. Nem imitação. Não podemos imitar nem as coisas deste mundo, porque o Evangelho é exclusivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás tenta iludir o povo, mas o povo, a maioria, gostam de fantasia, de heresias, gostam de emendar as coisas da alegria, prazer carnal com prazeres espirituais. E não tem união a luz com as trevas. Onde chega a luz, as trevas dissipam. Não tem união, não cabe. Está entendendo? Disse Jesus que nós não podemos estar diante dele, pensando nele e pensando nos prazeres dessa terra. Não pode. Não podemos ter dois senhores dentro do nosso pensamento, do nosso coração. Ou agrada um, desagrada o outro, ou desagrada o outro e agrada o outro. Não podemos. Está entendendo o mistério? É isso, meu querido. Nós temos que ser imitadores de Cristo, como Paulo assim disse. Está entendendo? E não querer imitar
os prazeres carnais desta terra. Está entendendo? Mesmo que seja cristãs, que nem eu vejo aí muitos procurando aí imitar São João, São Pedro, São Benedito, São não sei o quê, São não sei... Não! Isso é idolatria. Idolatria. Isso não é ser cristão. Jesus disse que foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Por isso, se temos algo pendente, querendo receber que não temos, temos que ter o direcionamento de ir até Ele. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso tutor. Ele é o nosso dono. E nele está tudo aquilo que nós desejamos. A mais ninguém. Não adianta querer carregar título de cristão, título de crente, verdadeiramente imitando as coisas deste mundo. Porque naquele último dia, o Senhor pode te dizer esta frase. Dizendo também, pode dizer esta frase para você. Não vos conheci. É verdade. Por quê? Porque naquele dia, ele mesmo diz que não se deixará ser enganado. O Senhor não será enganado. Ele nos conhece por dentro e por fora. Está entendendo? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. É que o Senhor pede de nós, prudência. Nós temos que ser prudente. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim, Jesus Cristo. Então não tem mais o que ficar em dúvida, meu querido. Não vamos olhar aí ao homem, vamos olhar... Não, temos que procurar na Bíblia. Mesmo eu que estou pregando, falando dessas coisas, vai lá na Bíblia depois e vê se está tudo lá que eu estou falando aqui é verdadeiro. Não confie só no que você ouve. Esse é o direcionamento que o Senhor está passando para cada um de vocês. Não acredite fielmente no que você ouve. Vai lá, pega a Bíblia, vai ler. O pastor, a pastora, sei lá, o missionário, o evangelista, leu esta leitura. Vou averiguar se verdadeiramente bate com o que ele falou. Está entendendo? Aí sim, o Senhor também vai estar olhando para você e dizendo, esse meu filho aí, ele está interessado em morar comigo. Ele está selecionando, está entendendo o mistério? Ele está selecionando para morar com ele. Lá não entra qualquer um, não. Não é bagunçado, não, filho. Não é só dizer eu sou crente. Não é só dizer eu tomo ceia todo mês. Não é só dizer eu jejum. Não é só dizer eu sou melhor do que o outro. Eu prego bem, eu estudo. Não. Jesus disse que aquele que escuta e não pratica, maior rigor terá naquele último dia. Nós temos que escutar, filtrar e praticar. Está entendendo o mistério? Deus sabe quando podemos praticar e Deus sabe também quando não podemos praticar. Então Ele é ciente de todas as coisas. Há coisas que Ele nos dá e que dá para realizar e outras coisas que no tempo dele nós iremos praticar. Só não podemos nunca recusar a vontade dele ter impulsionado em nós para fazer algo a seu favor. Captou? Pois é. Deus é fiel, justo e verdadeiro. Por isso, direcione sua vida a Cristo. Não a pregadores, a placa, não, tudo aqui vai ficar. Parede, púlpito, cadeira, placas, ministérios, tudo fica aí. Pastor, missionário, essas frases, essas palavras todas aí, esse obreiro, essa obreira, todas essas coisas aí, vai ficar aqui. O que vai subir é o Espírito. Por isso é que Jesus disse, buscai ao Senhor em espírito e em verdade. Está captando? É isso. Amém? Esse é o endereço. Olha só, ainda nós, Jesus,
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Acautelai-vos, porque, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Nesta passagem, Jesus está verdadeiramente dizendo falsos profetas. Profetas não é só aqueles que usam o dom de profecia, porque o diabo ele imita. Eu já vi na igreja o diabo falando e algumas pessoas nem perceberam. Tem. Ele imita a língua dos anjos. Não, não é só esses. Tem também aqueles que pregam heresias, que pregam a palavra de Deus dizendo que é por Deus, que é por Cristo, né? Mas baseado nos seus intuito que fala, né? Nos seus prazeres de alcançar, para alcançar, como eu posso dizer, alcançar privilégios, alcançar honra, alcançar conhecimento, agradar pessoas. Por isso que muitas igrejas hoje só prega prosperidade, só prega benefício, né? Não se fala mais em doutrina, não. Doutrina, que isso? Palavra feia. Para muitos agora é muito feia essa palavra doutrina. Nossa, parece que está xingando a pessoa. O diabo está adorando isso. Por quê? Porque as igrejas estão virando agora só salão de festa. Se come, se bebe, né? É tudo no mesmo lugar só. O tempo do meu pai mesmo, eu me lembro que o tempo do meu pastor José Lucínio de Araújo, meu velho pai, que dorme no Senhor, ele não admitia. A única coisa que ele admitia que tivesse dentro da igreja para a pessoa não ficar saindo toda hora no longe, era um filtro de água só. E esse filtro de água ficava na entrada da igreja, não era nem tanto dentro, era na entrada da igreja. E não admitia de forma alguma que ninguém comesse nem bolachinha, nem mastigasse bala, nem chiclete dentro da igreja. Porque ele tinha na sua mente aquilo que Jesus explicou. A casa dele é casa de oração. E vós estão fazendo dela covil de ladrões. Porque a casa do meu pai não é comida nem bebida, né? Não é. A casa do Senhor não é isso. A casa do Senhor é para reunir o povo num só fé, num só pensamento e na busca do quê? De unção, na busca de ver a graça de Deus descer sobre aquele lugar. Quando Jesus se reunia com o povo, com a multidão, nos montes, nas ruas, nos campos, olha bem, todas as pregações de que Jesus fazia era falar do quê? Do Pai. Passar ensinamento sobre o Pai, passar ensinamento sobre o dia da salvação, o porquê que as pessoas tinham que dar atenção à sua palavra. Não tinha esse negócio de pessoas ficar pulando, sapateando, tirando a atenção um dos outros, olhando para o lado, levantando, indo para o banheiro toda hora. Não, não tinha isso. Meu Deus, as pessoas estão com a Bíblia na mão, só que o entendimento, a compreensão da palavra, o diabo está cegando em muita gente. E muitos estão indo para o inferno, mesmo tendo a palavra de Deus em suas mãos. Tem igrejas aí que estão, não estou aqui querendo criticar a igreja nenhuma, cada um faz aquilo que quiser, porque a salvação é individual, né? E a cada um Deus dá entendimento, né? Uns são um entendimento para a vida eterna e outros o entendimento é mesmo para ser condenado, porque Jesus disse que nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Ele mesmo disse isso, então não sou eu aqui que vou ficar, né, dizendo quem ou não quem, ele sabe. Mas a Bíblia nos orienta de que verdadeiramente o Senhor faleceu, morreu, pendurado numa cruz, e diz a palavra ainda que todo aquele que morria pela cruz era maldito. E a cruz é maldição.
Eu não quero isso dentro da minha casa, mas tem igrejas aí que põem, né, lá, seja feita, né? Cada um. O Senhor o sabe, tá entendendo? Só que no último dia não vai ter desculpa, porque a palavra diz claramente, como aquele fariseu que criticou o Senhor, né? Dizendo que ele estava que lavava, não lavava as mãos, ou também dizendo que ele expulsava demônio com Beelzebub, não sei o quê, né? Que ele não respeitava a lei de Moisés e coisa e tal. Os fariseus era apegado mesmo às fábulas, né? Ele era apegado nos mandamentos de Moisés do Antigo Testamento, como muitos hoje aí, né? Fazem a mesma coisa. Pregam só de Abraão, de Davi, que Davi lutou. Sabe qual é o objetivo disso? Mostrar, dar para o povo, pregar só alegria para o povo. Alegria, pregar para o povo só vitória. Ah, Davi lutou, Davi pecou, mas se arrependeu e prosperou e foi o rei com o coração de Deus. Oh, que lindo isso, lindo, maravilhoso. Foi, aconteceu, tá certo? Está na Bíblia. Ele viveu este momento. Mas Jesus disse que veio. Ele não veio cortar a lei, mas ele veio mostrar o novo mandamento. Aqui em Marcos, vamos ver aqui, Marcos. Em Marcos, Jesus verdadeiramente começou a pregar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Está onde Jesus? Aleluia. Marcos capítulo 3. Em Marcos capítulo 3, o versículo 28, ele diz assim: olha só. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre deixou-a e ela foi servir. Amém? Aqui ele já fez um milagre, né? Aqui ele já fez um milagre. Ele começou dizendo, e também diz aqui o Senhor em versículo 15, e dizendo, é tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O que Jesus quis dizer com isso? Eu vou ler mais para frente. E mais para frente ainda aqui no batismo dele. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, aqui é João falando para o povo. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui o nosso irmão, que era primo de Cristo, João Batista, já estava anunciando o novo mandamento. O mandamento qual era? O mandamento da graça. Está entendendo? Porque no tempo da lei, quem vivia pela lei era punido pela lei. Portanto, é que a mulher que prostituísse era apedrejada e morta, assim como o nosso irmão, o apóstolo que foi pedrejado, né, que Paulo também esteve na condenação dele, morreu apedrejado por causa da lei, por causa da regra da lei de Moisés, né? Não é verdade? Pois é. Aqui Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio pôr ao seu evangelho, a sua graça. Está entendendo? Tanto é que aqui o nosso irmão João Batista trouxe, já estava dando esclarecimento de que viria um homem mais poderoso do que ele, tá? E que o batizariam com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia! Olha só, no versículo 9 aqui de Marcos, no versículo capítulo 1, estou no capítulo 1. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Aqui Jesus começava a sua missão. Aqui ele começava, aqui, aos 33 anos de idade.
a pregar o Evangelho de Cristo, a anunciar o seu Evangelho. Aos 30 anos aqui, o Senhor estava anunciando o Evangelho. Ele começou a anunciar o plano da salvação que o Pai o direcionou para trazer para nós. Ele veio em função de nos libertar da condenação eterna. Está entendendo? E por isso que ele mandou, ao ressuscitar e também ao subir ao céu, ele lá em Atos dos Apóstolos está bem claro isso, ele disse, ide e anunciai o Evangelho. Qual Evangelho? Porque a lei não era Evangelho. Está entendendo? A lei de Abraão, de Isaac, Jacó, não era Evangelho. Está entendendo? Era lei, era dentro da lei. Captou? Pois é. E Jesus disse, não, ide, anunciai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está entendendo o mistério? Então a ordem é essa, é anunciar o Evangelho de Cristo, é anunciar o plano dele de salvação. Foi isso que ele veio nos trazer. Não foi contar a história da vida de José, de Jacó. Não, a vida deles se foi. Passou, eles venceram na fé em Deus. Deixou ensinamento verdadeiros, verdade. Deixou atos muito bonitos, verdade. Mas o nosso dever de Cristo para cá, do tempo da graça, nós estamos vivendo o tempo da graça, é anunciar a salvação de Cristo. É esse plano. E Satanás, ó, está sorridente, com o neguinho só de sendo historiador aí da Bíblia. E o diabo dizendo, eu conheço toda a história. E esses daí, ó, estão sendo meus aliados, fazendo com que só mostre vitória sobre vitória, que mostre prazeres, que mostre... Pois é. Jesus disse que neste mundo tereis dor e aflição. Quem não quiser ter dor e aflição, então não precisa pegar o jugo de Cristo que ele disse aqui não. Porque ele disse, tomai a sua cruz e siga-me. O que é cruz? É aflição, filho. Você não quer sofrer? Não, não quer não. Quer passar aflição? Não, não. Não quer não? Então viva do jeito que você quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que no céu, não tem moradia para pessoas que não querem pagar preço. Porque todos nós, ao nascer, já somos pecadores. Porque nascemos do enxerto. Nós já nascemos terra com terra, barro com barro. Somos todos barro. E ao barro vamos voltar. Mas o Espírito que nos deu vida retorna para Deus. Captou? E esse Espírito vai estar nele, chancelado, carimbado, registrado, tudo que nós fizemos nesta vida. Por isso, medita bem o que tens pregado, o que tens vivido, o que tens deixado para trás, que Deus tem batido em teu coração e você tem rejeitado, orgulho, por vaidade, por sei lá, por desmerecimento ou coisa e tal. O Senhor disse que nada passa diante dele que ele não esteja ciente. Ele te conhece. Amém? Oh, glória a Deus! Bom falar do amor de Deus. É bom fofocar de Cristo. Cristo é a melhor fofoca que podemos colocar na nossa vida. Amém? Aleluia! Oh, glória a Deus! É aqui em Marcos 1:3, né, que eu li. E agora eu gostaria de ler com os irmãos ainda João. É isso aí, João, nosso irmão João, capítulo 4, e o versículo 15 em diante, que diz, olha só, olha bem, 15 em diante, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar teu marido e vem cá.
A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E olha só essa frase, irmão. Presta bem atenção. Muitos irmãos leem isso na igreja. Veja, já vi pregadores pregar essa passagem, mas não dá o conteúdo correto, espiritualmente, como deve ser passado, como Jesus verdadeiramente planejou para ser dita, para ser pregada. Olha só, a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem. Quer dizer, ela não mentiu. Ela foi sincera, ela foi verdadeira, ela não se omitiu do seu pecado. Captou? E disse ainda: Não tenho marido. Está entendendo agora o mistério? E por que fizeste? Porque tiveste 5 maridos, olha só, 5 marido. Jesus está dizendo categoricamente: marido significa companheiro, significa compromisso real. 5. E o que agora tens não é teu marido, quer dizer, não pertencia a ela. Quer dizer que era uma brincadeirinha, era uma amizade colorida. Está entendendo o mistério? Isto disseste com verdade. Quer dizer, olha só, nem Cristo neste momento está condenando a mulher. Está dizendo: disseste com verdade. Quer dizer, não merece castigo, porque a própria palavra diz que aquele que vive na verdade, verdadeiramente não merece castigo, não terá castigo para aqueles que vivem dentro da verdade. Olha só onde o Senhor está querendo me levar. Vejo nas igrejas aí vários irmãos e irmãs sendo criticadas, sendo enxotadas, sendo fofocagem das suas vidas particulares, porque teve um casamento, não deu certo, casou segunda vez, não deu certo. Meu querido, minha querida, lá no céu, diz a palavra, que não vai ter casamento, nem bebida, nada disso, que nossa vida é espiritual. Jesus aqui está dando um exemplo de que o passado seu, meu, nosso, não conta, desde que nós se arrependemos e direcionamos a nossa vida a partir do momento que conhecemos a palavra, no direcionamento do Senhor. Diz ele que jogou no esquecimento. Aqueles irmãos que julgam, que te condenam porque você é divorciada, eu sou divorciado, outra divorciada, que vai para o inferno, ele é que vai e você vai para o céu. Porque ninguém tem direito de julgar ninguém. Olha só, eu mesmo sou um divorciado e casado de novo. Casei de novo, dentro da lei, direitinho. Sou casado de novo. E vou dizer para os irmãos e para as irmãs, Jesus disse claramente em sua palavra de que Deus verdadeiramente não gosta de divórcio. Eu digo verdadeiramente que eu creio que isso é assim. Não sou contra, não sou a favor de divórcio, não sou. Mas olha só uma coisa, é melhor divorciar e ter uma chance de ter uma paz, uma felicidade ao lado de outra pessoa que Deus te dá, de você buscar em oração e jejum. Deus dá sim, Deus ainda faz, lógico que faz. Do que viver casado com uma pessoa e todo tempo você maldizer da pessoa. Todo tempo você critica a pessoa, você fala mal da pessoa para os outros porque não dá carinho, porque não dá atenção, ou porque você está insatisfeito, porque rala, porque tem outro e outro, porque a mulher também reclama, porque o homem não sei o quê, você não viu? Então não foi Deus que uniu, porque a Bíblia relata assim, que Deus uniu, o homem não separe. Mas eu posso te dizer que nem todos os casamentos é Deus que une. Está encapitando? O que Deus une, realmente Deus não erra. Deus não faz cambalacho. Deus não faz acepções. Deus também não junta ninguém para ser escravo um do outro, de maneira nenhuma.
Quando Deus une, é como Abraão e Sara. É isso aí. É como José e Maria, nessa união, Deus uniu e nasceu Jesus. Através dessa união, pelo Espírito Santo de Deus, é lógico, né? Mas o casal, depois do nascimento de Cristo, continuou juntos e teve vários outros filhos, como Tiago e muitos outros. Amém? Então entenda, interprete uma coisa, de que nem toda união verdadeiramente foi feita por Deus. Está entendendo o mistério? Eu mesmo, quando eu me casei, em 1977, eu não estava na igreja. Eu não estava servindo ao Senhor. Eu e meus pais já estavam na igreja, tudo eu estava na igreja, eu seguia e tal, mas não estava como o Senhor. Não estava firme como crente, não. Eu estava querendo me livrar da opressão do meu pai e da minha mãe. Está entendendo o mistério? Era a opressão mesmo, que antigamente os pais mandavam nos filhos até maior idade. Eu, até depois de casado, com 22 anos, apanhei da minha mãe, de cabo de vassoura. Apanhei. E dou graças a Deus por isso. Está entendendo o mistério? Até minha ex, que está viva até hoje, ela pode provar isso, tá? O que eu estou falando. Não falo mentiras, porque eu estou debaixo da graça do Senhor. Tem que falar aqui a verdade, porque o Senhor é a verdade. E todo aquele que profere mentira, se dizendo verdade, é réu de morte. Está entendendo? Eu não quero isso para mim, eu quero vida eterna. Então eu estou falando a verdade aqui para vocês, testemunhando a realidade. Eu casei para poder fugir da opressão do meu pai e de minha mãe. Meu pai era um homem muito opressor, muito autoritário, rígido, que nem sequer direito de comprar um tênis, um sapato, ir no barbeiro, que antigamente não era cabeleireiro, era barbeiro, nem o direito de ir no barbeiro com 16, 17 anos, cortar o cabelo, não tinha esse direito. Ele me levava e lá mandava corte americano. Eu detestava, só aquela rodinha aqui, eu detestava. Tá entendendo o mistério? Então, eu pensava nisso. Se eu casar, eu me casando, aí eu fico dono da minha vida. Eu mando em mim e acabou. Não é meu pai, minha mãe, não vai mandar mais em mim. Foi Deus que uniu? Não foi, filho. Foi o meu desejo de se livrar da opressão do meu pai e de minha mãe. Assim como muitos casais. É a senhora também que eu casei, a dona Marta, que eu casei, também tinha oprimida pelo seu pai e pela sua mãe. Ela era oprimida não pela mãe, mas era pelo pai, que era um mineirão roxo, brabo, pipoqueiro. Tinha uma, né, era aquele muito atrasadão, sabe? Que nem música qualquer não podia ouvir. Ele era católico, rígido, sabe? Tinha até altar dentro do quarto dele e tudo. Então ela também estava na mesma opressão minha. E uniu o último ao agradável, que nós nos encontramos no trabalho, começamos a ter amizade e nos casamos em 1977. Não foi assim, casar porque eu amava, amor, não. Era para nos casarmos para sair uma fuga. Está entendendo? E assim mesmo, vivemos 33 anos juntos. Temos 6 filhos. Então, eu estou passando a vocês que nem todo casamento é Deus que uniu. Tem muitas pessoas, também conheci pessoas que casaram, diz que casaram aí com a primeira mulher, mas antes de casar tiveram relações, eu conheço. Não adianta dizer que não, porque muitos deles eu até vi, cheguei a ver. Aí depois que está casado tanto tempo na igreja, fica dando de santão aí. Fica aí batendo a boca e dizendo, você é divorciado aí, não pode isso, não pode aquilo. Por que não? Você, por acaso, é dono da minha alma, da minha vida? Não, não é? Oxa, pecador somos todos, não podemos ter direito de julgar ninguém. Ninguém. Porque até aqueles que casaram santinho, certinho, casaram, Jesus viu. Vocês tiveram antes, hein? E mesmo, erraram e depois querem jogar pedra nos outros. Não é fariseu? Você é um fariseu. Todos aqueles que agem desta forma é fariseu. É um hipócrita. Está entendendo? O que você é? Não adianta estar na igreja com a Bíblia na mão e sendo hipócrita. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Estou te falando, garantindo.
debaixo da graça de Deus. Por quê? A ninguém Deus deu direito de verdadeiramente condenar ou apontar ninguém. Porque desde a hora que nós saímos até do ventre da nossa mãe, já somos pecadores, filho. Captou? Por isso, meu amigo, minha amiga, olha para Jesus, tá? Olha bem essa passagem. Jesus não condenou esta mulher. Ela tinha 5 maridos. Quer dizer que ela tinha compromisso, teve compromisso com esses 5. Será que Deus errou nos 5? Se é Deus que os uniu, não podemos separar. Não pode separar porque o casamento é um só. Essa é hipócrita. Você tem certeza que foi Deus que uniu? Se Deus não une coisa errada. Deus não faz coisa errada. Não foi o teu olho grande olhando o corpo da mulher, admirando a beleza dela, que fez você ficar doidão para casar com ela? Só que você não contou, né? Que depois com o tempo vai desgastando, o tempo vai tendo luta, né? Aí então agora então, não quer mais, ou sei lá, a mulher gostou de você, é só briga, contenda. Deus não une ninguém para contenda, Deus não une ninguém para se destruir uns aos outros. Está entendendo o mistério? Deus é justo. Por isso, meu amigo, olha para Jesus, hein? Não estou aqui legislando causa minha, não. Porque eu confesso, eu divorciei a primeira vez, casei de novo porque já fui casado, tenho 6 filhos, tinha 6 filhos, não conseguia mais ficar sozinho, tinha que achar uma companheira, né? Aí tive umas namoradinhas depois do divórcio, cheguei a morar com uma, não deu certo, depois com 1 ano, não deu certo, separei também, mas não casei, só uni, não deu certo, arrumei outra, morei mais uns 4 meses juntos, 5 meses, não deu certo também, separei, não casei. Até que achei essa terceira, que hoje está comigo há mais de 10 anos. 10 anos casado. Pastor Felipe, lá de Itaquaquecetuba, fez o casamento. E até hoje somos felizes, vivemos bem. Uma boa disjuntora, ajuda bem. Então, meu amigo, você aí, minha amiga, você, meu irmão, fica nessa não, tá? Jesus te conhece e sabe das tuas intenções. Então não dê ouvido para que os outros falem, tá bom? Porque eu vou ler uma passagem agora em que você vai se avivar muito mais ainda. Quer ver? Veja bem, olha só. Vou ler aqui. Olha só, meu irmão, minha irmã. Você aí que gosta de julgar os outros. Jesus disse, em suas palavras, aqui em Mateus. Agora eu vou voltar lá em Mateus de novo. Vamos lá em Mateus? Vamos voltar lá em Mateus de novo, meu querido. Vamos voltar lá em Mateus de novo. Mateus. Vou voltar lá em Mateus. Deixa eu ver aqui, Jesus, misericórdia. Mateus. Vamos ler aqui Mateus. Aleluia. Olha só, ai de vós, escribas e fariseus hipócrita, pois que edificas os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Jesus era sábio, né? Olha bem, escute isso. Ai de vós, escribas e fariseus. É igual vocês aí que criticam as pessoas que são divorciadas e casadas de novo. E tem muitos pastores ainda que querem impedir esse irmão, essa irmã que tem o dom de Deus, de trabalhar na obra de Deus. Censura, criticam, mete a língua, mas não olham o seu argueiro nos seus olhos, né? Por quê? Porque se você aponta o pecado dos outros, achando que é pecado, que Jesus já não perdoou aquele pecado, mas na tua mente aí não foi perdoado, pode ter certeza que os teus pecados voltarão toda à tona.
Jesus disse isso, que se vós não perdoar o teu próximo, não poderás ser perdoado também. Está entendendo o mistério? Tenha cuidado, meu querido, porque também tem uma passagem bíblica que Jesus diz que por nossas palavras seremos salvos, mas pelas próprias palavras que saem da nossa boca seremos condenados. Medite nisso. Tem cuidado, amigo, porque a morte não é nada comparada ao outro lado da vida, porque o outro lado continua claro como a neve, como Jesus disse, que o outro lado da vida, ao cair lá, aí tudo será esclarecido. E aí será muito triste por causa desses preconceitos à toa, que nenhum de nós tem poder de mudar, tá? Só Jesus. Por causa desses preconceitos idiotas, porque se o Espírito Santo de Deus usa você, usa eu, quem pode impedir a nossa salvação? Pastor, missionários, pregadores, presbíteros, ninguém. Isso é só rótulo, títulos que ficarão aqui. Mas aquele que tem verdadeiramente em si o Espírito Santo da verdade, não vai ser impedido de entrar no céu, divorciado, separado, desquitado, não vai impedir. Captou? Nós temos que ser de coração. Temos que verdadeiramente estar ciente de que estamos em Cristo, não por vanglória, não para nos mostrar melhor do que ninguém, não. A meta é Cristo, é salvação para a nossa alma. Captou? Amém? Ô glória! Olha só, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas, quer dizer, é o que fazem. Nossos irmãos lá, Abraão fez o altar e foi oferecer Isaac, então vocês também têm que oferecer para a obra, isso e aquilo. Meu Deus, isso é que vocês fazem. Vocês fantasiam a história bíblica dos profetas para chegar ao quê? A agradar os corações dos que te ouvem. Mas Jesus disse para nós pregar o evangelho dele, de salvação. Jesus foi o que mais falou sobre inferno e condenação. E hoje os pregadores dele, que se diz que é dele, querem pregar prosperidade, sabedoria, ler Bíblia, estudo bíblico, viram poliglota e letra mata. Espírito vivifica. Eu tenho prazer enorme de falar isso. Tenho, enorme. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse, quem testifica de mim em vós é o Espírito Santo. A letra direciona, o Espírito edifica. Captou, querido? Você quer mesmo morar no céu? Você serve a Deus mesmo para morar com Cristo? É verdade? Não é para mostrar para os outros que você é um poliglota, que você é altivo, que você é um pregadorzão, um astro da pregação. É? Não, né? Você quer morar com Cristo mesmo, né? Então, leia a Bíblia sim. Sim, temos que ter conhecimento. Mas edificação, quem dá é o Espírito Santo. Seja íntimo com Ele. Ele entra e sai. Entra e sai. E edifica, e limpa o coração, purifica, transforma. Evangelho sem transformação não é evangelho. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu aprendi assim, vai ser assim. Quebra o vaso, filho. Entra na mão do oleiro. Você verá que verdadeiramente a edificação que ele faz, nem sequer você nunca sonhou que existiria. Porque ele modifica, ele muda e transforma, sem que você nem perceba. É só se deixar.
levar na mão do oleiro. Aí você verá. Eu tenho provado isso na minha vida. Como tenho. Dói. Dói muito, meu amigo. Dói demais. Tem horas que a gente para assim e fala, Senhor, eu não aguento mais não, Senhor. Eu não sou mais nada, eu me sinto um lixo, me sinto nada do nada. Aí o Espírito Santo toca e fala assim, não faças isso com aquele que eu ponho meu óleo, a minha unção. Porque eu edifico, cada um de nós tem muito valor nas mãos dele. Só que nós precisamos se despir do eu, do egoísmo, do se acho. Hoje eu olho para minha face, que nem estou vendo agora aqui no vídeo, e me lembrando como eu era cabeludão, brecão, bonito, rosto cheio. Ele está definhando cada dia. Sabe o que significa isso? Se aproximando cada vez mais do fim. E eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para Cristo. Eu quero morar no céu, eternamente com Ele. Ele prometeu isso. Por isso, meu amigo, guarde em teu coração isso. Eu estou te passando a sinceridade do alto céu para você. Não me importa o que o povo fala. O que importa é aquilo que o Espírito Santo brada em teu coração. O coração do homem, que nem o diabo grita dizendo, o coração do homem está escrito que é enganoso. Ele pode ser enganoso se tiver sem a graça do Espírito Santo da verdade. Se ele estiver ligado no Espírito Santo da verdade, o seu coração verdadeiramente não mais será enganoso. Muito pelo contrário, será avivado, será cada vez mais compadecido da misericórdia, cada vez mais te dará satisfação em se aproximar de Cristo, em conhecê-lo melhor e ter intimidade com Ele. Captou? Jesus é bom, te ama e só quer ver o teu bem. Amém? Olha só, para confirmar, terminar, amém? Eu vou deixar o último versículo aqui que eu vou procurar aqui, que veio na minha mente agora aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, amém? E ao procurar, eu quero deixar aí a saudação para todos os meus irmãos aí, primos e amigos, tá bom? Todos amados. Deus que abençoe as suas vidas, em nome de Jesus. E que cada um aí sinta cada vez mais a graça do Divino Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Deus é fiel, Deus é justo. Nós passamos luta, teve sim, mas o Senhor é bom. E a sua fidelidade, Ele é fiel e é para sempre. Deus ama aquele que busca sua presença. Ele não olha a sua falha em fraqueza. Ele sabe quando somos falhos. Ele sabe. Por quê? Porque estamos aqui no mundo ainda material. Está entendendo? Ninguém é espiritual 24 horas no dia. Dificilmente. Sempre, de vez em quando, a carne vence um pouquinho. E nesse pouquinho, Ele nos leva nos braços, para nós não errar. Mas se nós tropeçamos, Ele sabe. Ele conhece, Ele sabe quando há a intenção de errar e quando não há intenção de errar. Por isso, fique em paz, fique tranquilo. Busque cada vez mais a presença do Senhor e verdadeiramente Ele te dará vitória em sua vida, tá? Mas não fica com medo de não ter luta não, porque a luta vem mesmo, tá? Como Jesus mesmo disse, tá bom? Neste mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo, tá? Ele venceu o mundo e disse que nós também nele venceremos, ok? Graças a Deus por isso. Ai, Jesus,
Aleluia. Eu estou com uma leitura aqui na mente, mas não estou lembrado, Jesus. Ô Pai, abre a minha mente aqui, Senhor. Aleluia. Ah, é Mateus mesmo, Mateus mesmo. Sei que é Mateus, Jesus, mas abre minha mente aqui para entender onde está a leitura. Irmãos, eu não sou daqueles de decorar a Bíblia. Eu prego e na pregação o Senhor vai me dando orientação da palavra. Eu não sou daqueles de fazer relatório, de fazer planejamento de pregação. Não. Por quê? Porque Jesus falou claramente, quando vai falar dele, pede orientação para ele que sabe o que está acontecendo no recinto, o que está acontecendo aí na sua casa, quem está ouvindo, quem não está, qual é a necessidade de cada um. Por isso que o Senhor manda eu pregar assim, sem buscar assunto. Eu não busco assunto, quem dá é ele, ok? Amém? É assim que o Senhor me usa. E assim eu quero servir, para a honra e glória dele. Amém? Um dia eu não estarei mais aqui, então tenho que fazer aquilo que ele me ordenar a fazer. Amém? E eu sei que o Senhor está aí para te dar amparo, auxílio, ajuda e resolver o teu problema. Tá bom? Ô glória! Então eu acho que eu achei aqui, amados irmãos. Sabe o que eu te digo? Jesus, certa feita, disse aos fariseus, quando ele estava expulsando o demônio, que Jesus expulsava. Aqui, ó, quer ver? Mateus 12, versículo 24 está dizendo: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos príncipes. É triste isso, né? Sabe por que eu penso assim? Porque hoje em dia até os dons celestiais estão sendo criticados. O diabo quer de todas as formas fazer com que as pessoas que têm dom de visão, dom de profecia, dom de revelação, é tudo, isso diz, a grande maioria está dizendo, até muitos irmãos que eu já conheci aí falando que isso aí tudo é fantasia, que isso não existe. Então vai na Bíblia, filho, está lá. O diabo tenta tirar verdadeiramente a credibilidade desses dons, né, das pessoas, para que ele possa o quê? Manipular você, manipular eu, manipular os outros. Mas esses dons são verdadeiros, fiéis, e eu tenho, e posso te dizer, não minto, não faço enganação com ninguém. Agora, há coisas que a pessoa recebe, que a pessoa foi dada, mas que a pessoa não creu. Como Jesus, quando curava os enfermos, dizia: pela tua fé sereis salvo. Pela tua fé te salvou. Assim como aquela mulher que dos fluxos de sangue. Ela foi na fé e tocou em Jesus. Não precisou nem falar com Jesus, só tocou na hora dele. Jesus olhou para ela quando ela se sentiu com medo de ser ali, né? De ser ali chamar a atenção porque tocou em Jesus, né? Pelos discípulos. Jesus olhou para ela: não temas, a tua fé te salvou. Por isso, às vezes, não é o vaso que errou, mas a pessoa que devia crer no que recebeu não deu valor. Deus, nem o Senhor, Ele dá. Só que a pessoa tem que ter a fé de receber. Se não recebeu, sinto muito, porque não teve fé, não creu no que ouviu. Simplesmente é assim, tá bom? No reino de Deus, é assim que se processa as coisas. É pela fé e não simplesmente por conhecer. Aqui mais diz ainda, ó: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Pois é, todo o reino. O que eles querem dizer com todo o reino? Não é só o do diabo, não. Até aqueles que se diz cristão. Porque um quer mandar mais do que o outro, um quer ser mais do que o outro, começa aquela divisão.
E aí onde acontece isso, Deus não está. Deus não se mete em confusão. Deus não trabalha em mentes que querem se galardoar ou querem se fazer melhor do que o outro. Deus não trabalha nesse meio. A casa, que nem a igreja primitiva, a primeira igreja primitiva dos apóstolos, está bem escrito lá em Coríntios, se eu não me engano, em Coríntios 2, está bem escrito que eles trabalhavam em comum acordo. O que é comum acordo? Não é só Pedro que, vou fazer assim e acabou, que todo mundo aí receba. Eles conversavam entre si, faziam reuniões juntos. Não tinha o Pedrão mais cabeça, não tinha mais Mateus que era... Não tinha esse negócio. Diz a Bíblia lá que eles trabalhavam em tremenda comunhão. Sabe o que é comunhão? Não é se fazer eu sou melhor. Não é eu que sei, eu que sou, eu que mando. Não. Muitos pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos estão confundidos com o poder que Deus colocou em suas mãos. Só que esse poder não é nada. Nada, nada, nada. O Senhor apenas chama para fazer o ministério. Quem manda no ministério não é o meu entendimento. Não é o que eu acho que tem que ser. Não, o dono é Ele. Eu devo satisfação ao meu Senhor, ao meu patrão. Antes de ter qualquer atitude, antes de eu tomar qualquer decisão em relação às coisas, eu apanhei muito na vida porque eu não aprendia isso. Eu era muito teimoso. Não, eu confesso. Era uma pessoa impetuosa e muito teimosa. Enquanto eu não aprendi isso, eu só apanhei. Só apanhei, só fui comendo bolota do maligno. Está entendendo o mistério? Ainda estou pagando um pouquinho preço ainda, por causa da minha imperfeição. Mas é mesmo, é no deserto, é na mão do oleiro que a gente aprende as coisas. Não é com homens, não. Porque se eu fosse pelos homens, talvez eu não estaria nem vivo mais. Está entendendo o mistério? Eu via exemplo de minha mãe, eu via exemplo do meu pai, eu vi os exemplos reais. Você quer aprender algo? Você quer servir a Deus de verdade? Não olhe os crentes de hoje. Procure observar os antigos. Porque esses tinham temor mesmo. Hoje a grande maioria olha lá para gospel, para bandas, para isso. Não sei. Na Bíblia está relatado que só teve danças ou louvores quando Davi cantava para Saul. E quando Miriam dançou atravessar o mar. Nas pregações de Paulo, Pedro, João, Jesus mesmo, lá no Monte das Oliveiras, quando ia orar, diz a Bíblia claramente que ao sair do monte, antes de sair, ele cantava um hino a Deus. Um hino. Hino. Muito diferente, né? Já pensou a pátria amada cantando, tocando um louvor, sei lá, um gospel? Não. Tem que ser direcionada àquela ação. Então os louvores a Deus têm que ser verdadeiramente direcionados a Deus. Compreendeu o mistério? E muitos estão brincando aí. Por quê?